E aí, aqui é Original Pessoa, começando um vídeo a mais aqui na playlist da introdução ao caminho das palestras, começando o sexto degrau. Olha, que interessante, agora que eu percebi, o sexto vídeo se chama o sexto degrau. Vamos lá para as marcações. Minuto 19, nada se perde, tudo se transforma. Para se ter acesso a uma dimensão superior ou inferior, o que precisaria fazer? Simplesmente pegar um pedacinho dessa realidade nossa aqui, desse tecido nosso, e trocar a frequência de um buraquinho qualquer. Estabelecer assim um raio, 2, 3 metros, aquela parede ali serve. Constrói-se uma máquina, a máquina emite uma onda, a onda vai bater na parede, interferência construtiva, a parede absorve a onda, da mesma maneira que vocês absorvem a onda que sai do CD, da ressonância harmônica, da mesma maneira que vocês absorvem a onda, a parede também absorve uma onda que fosse mandada nela. Assim que ela absorveu, ela vai entrar em fase com a onda emitida. Gira-se um dial e muda-se a frequência desse pedacinho da parede. A frequência. O que aconteceu? Abrimos um portal. É isso, uma nova dimensão, um portal para nova dimensão. Ele vai comentar aqui, ó, 22. Eu sei que eu tava procurando tal do nada se perde, tudo se transforma, que eu acho que então seria o momento 14. Mas já que eu vou emendar aqui no 22, 50 e tanto, que ele vai continuar falando desse tal de portal, olha o que ele vai falar, meu. E aí que tá a razão de eu ter comentado no vídeo anterior, que eu tava falando aqui, ó. De eu ter realmente entendido agora o porquê que o professor fica indignado da gente pedir a ressonância harmônica para coisas pequenas, porque, meu, o potencial que tem a vida é incrível, é fenomenal, é magnífico, meu, é muita coisa. Olha o que o cara vai abordar, meu, com todo respeito, o cara, o professor. Ai, ai, ai. Com as pessoas fundidas Calma. parcialmente com ferramentas, com aparelhos. É muito mais fácil fazer isso sem aparelho, sem nada disso. Não é necessário nada disso. E aí que tá também a razão de eu ter falado, né, da ressonância harmônica nesse vídeo aqui, ó. Eu falei que provavelmente não é nada demais, é só uma oração, tipo, né? Ai, ai. Que ele acabou de explicar, né, que coisa pode ser, o portal pode ser aberto com toda uma aparelhagem e tudo, mas também dá pra fazer sem isso. Como? Aí que tá, né? Temos que aprender. Porque o que é necessário? Para abrir um portal e você passar pelo portal. O que é necessário? Só uma frequência. Se você estiver na frequência da dimensão X, já está aberto o portal para você. Você passa e vai para o outro lado. E como é que muda uma frequência assim? Como é que você muda a sua frequência? Mudando os seus pensamentos e sentimentos. Pronto, mudou. Mudou o pensamento, mudou o sentimento, mudou a sua frequência em hertz. Hertz, ok? Ninguém está viajando na maionese aqui. Em hertz. Abriu uma porta, você vai e volta, faz o que quiser. Vai viajar. Olha o que ele vai falar agora. Por que não é feito isso? Por que até hoje não fizeram uma coisinha dessa? Será que não fizeram? Tem um monte de histórias sobre o experimento Filadélfia, de 1943, quando se fez
um navio desaparecer do porto. Aí ele pegou na ferida. E reaparecer num outro porto, com as pessoas fundidas parcialmente no casco. Ó, a questão é, esse tal de Projeto Filadélfia aí, ele é muito interpretado aí pela mídia, né? Na verdade, nem mídia, assim, né? Os grandes mídias nem tocam no assunto, né? Vai saber por quê. Agora, o tal do Wikipedia, ele interpreta isso como um tal de... Quando se fala disso, é teoria da... Infelizmente, a coisa é assim mesmo. Então, ele pegou na ferida, né? Porque é o que ele fala. Quando você ousa sair da caixinha, você perde a credibilidade, né? E aí pronto. Pra alguém que é todo bam e vai assistir esse conteúdo aí, ver o professor falando disso, vixe, já não crê mais no professor, não quer mais escutar. Ah, ele tá falando besteira. Ai, caraca, que coisa louca, né? Temos que ser forte, galera, não tá fácil. Então 14, vamos lá, tudo se transforma, né? Nada se perde, vamos ver. Nunca se viu alguém pegar um rádio e, para trocar de estação, transportar o rádio fisicamente aqui e achar 1 metro acima, aqui, CBN. Vou para outra rádio, pega e carrega o rádio para lá. Já viram isso? Não, nunca vimos, professor, então faz total sentido o que você tá falando. Só não vai crer quem tem algum rabo preso aí. Pois é, mas é o que deveria estar acontecendo. Se as crenças fossem congruentes. Porque eu acredito em onda ou não acredito em onda. Então o que muda para você achar a outra estação? Só a frequência que está sendo emitida que entra em ressonância, entra em fase com a frequência que está vindo lá do transmissor da rádio. Qualquer delas. Tá. Não achei, ele fala a questão do nada se perde, tudo se transforma. Mas por que ele vai falar isso? Por que não? Quando? Em que contexto ele fala isso? Ele fala isso quando, por exemplo, morremos e o nosso cérebro para de funcionar. Mas e a onda no nosso cérebro? Ou seja, e a informação do nosso cérebro? E a famosa consciência? O que acontece com ela? Se perde, morre junto com o cérebro? Não. Já que fala que nada se perde, tudo se transforma, fica aí, por algum lugar fica, né? E eu vou lidar com esse público, a audiência aqui desse conteúdo, como se vocês fossem de acordo, tá? Porque é muito chato eu ficar pensando aqui junto comigo mesmo que as pessoas são céticas, que eu tô falando abobrinha. Eu vou lidar com vocês aí como se vocês estivessem de acordo. Então, é importante a gente ter essa noção, tá? Por quê que é importante ter essa noção? Vamos pular aqui pro 2 horas e 36, que ele vai falar uma coisa bem interessante. Não, 36. Aqui. Mapa dos filmes zumbi, mortos vivos. Resident Evil, já assistiram? Está no quarto. Pois é feito em cima da ideia do Jorge Romero. Então a ideia dele, ele mostrou a realidade do outro lado, certo? Aí um monte de gente, claro. O outro lado vocês entendem, né? Ele tá falando do outro lado da realidade, né? A outra dimensão. Da Ibope, da arrecadação. Os 30 que estão rodeando o suicida, assim que eles se matam, eles caem em cima dele. Calma, deixa eu só contextualizar, pra você que pode ter esquecido aí. O professor, ele conversa, né? Que, pô, você aí que conhece o conteúdo dele tem que espalhar, meu. Tem que divulgar. Sem... Claro, peneira um pouquinho, né? Pra não ser jogado no hospício por gente de má fé. Mas, assim... tentar fazer o máximo para que as pessoas tenham interesse de ouvir ou
né? Porque pode salvar vidas, meu, esse tipo de conhecimento. Falou lá no primeiro, ou aqui no segundo, em algum deles falou, né? Que as pessoas deveriam saber, né? Como se cuidar, como acabar com a depressão. Ou, por outras palavras, criar hormônios de felicidade, de amor, né? Por natureza, sem precisar de droga pra isso, sem precisar de remédio. Então, a ressonância harmônica, no caso, só o conteúdo que ele passa pra gente já é suficiente pra mudar muita cabeça das pessoas pra melhor. E com isso mudar o comportamento delas e o resultado delas, por consequência. Então, só o conteúdo já basta. Aí se a pessoa ela abre o coração pra ferramenta, aí vocês já sabem, quem faz a ferramenta sabe do que eu tô falando. Certo? Então ele tá nesse contexto aqui, ele tá falando do suicídio, né? O que acontece do outro lado. Olha aí o que ele vai falar. Quem que tá rodeando a pessoa do outro lado? Igualzinho no filme, os mortos-vivos andando, procurando alguém. Quando eles acham um cara, eles grudam e comem, sugam. É igualzinho, é bem pior, tá? No filme, Hollywood tem que mascarar a coisa, porque senão ninguém assiste, certo? A sensibilidade humana, aquela coisa, certo? Na prática, o negócio é mais brutal que isso. Bom, e tá aí também outra razão, né? Pra eu acreditar que esse projeto aqui é muito sério. Não, a questão é que de lá pra cá, desde que eu comecei a assistir esses conteúdos, eu acreditava que a coisa é séria. Agora eu sinto a coisa bem séria. É diferente. É muito sério. Nossa, muito sério. É isso que acontece. É literalmente isto que acontece. Assim que o cara morre, que tá com o chi todo. Se não tiver proteção nenhuma, eles grudam nele e comem o cara inteirinho. O que eu quero com isso, ele vai citar um seriado chamado Angel. Pra quem quiser entender mais ou menos o que seria um vampiro de verdade. Vivo. Porque você acha que tá morto? Tá morto o corpo dele aqui. Do outro lado, ele tá vivinho da Silva, consciente, etc. Só que tem 30 chacais em cima dele. Vampiros. Com aparência de vampiro. E não é vampiro da nova geração, não. De Hollywood, amor de vampiro. Crepúsculo aí, pra quem sabe. Quer saber como é que é vampiro? Pega um seriado Angel, e dá uma olhadinha. Tá, então esse aqui, provavelmente pelo Wikipedia, parece que é o criador do Angel, ó. Esse aqui. É antiguinha, meu, essa série. De 99, o ano que eu nasci. Aí, mais ou menos é isso. Eu nunca vi, procurei pra achar, não achei. Quem puder aí compartilhar, faça esse favor. Mas enfim, não é tão importante assim, né? A gente consegue, com a imaginação, já ter uma noção do que é a coisa. Aí o professor vai falar que, pra variar, esse aí, o criador, né, desse tipo de filme, de série, como qualquer uma pessoa que ousa falar da realidade, com R maiúsculo, é boicotado. Aí, ó. Ali mostra como é que é real. Tanto é que o menino que faz é um problema, né? Certo? Todo seriado Por que será? que ele é diretor é cortado. Por quê? Porque o menino pega e mostra a realidade. Ele não doura a pílula da coisa, qualquer que seja o assunto que ele vai tratar. E aí, pra finalizar, tal, aqui em 2h47, ele vai falar de parece que é um alemão, um cara que faz teatro, faz peças, escreve, né? Vai falar do vizinho. Ah, levaram meu vizinho, não é comigo, tá tudo bem. Levaram o outro, mas não é comigo, tá tudo bem. Até que me levam, né?
E por que que ele vai falar isso? Só vamos achar. Portanto, você tem que tratar dessas coisas com antecedência, para eles saberem que... Porque a maioria não tem o que fazer. Aqui ele tá falando pra que se você não quiser se tornar uma vítima nessa realidade ou na próxima, digamos assim, lide com isso com antecedência, ou seja, faça oração, se proteja aí da forma que você achar que deve. Eu vou falar um pouquinho sobre isso no final aqui do vídeo. Como é que faz? São milhões e milhões e milhões de pessoas. Não tem ninguém para atender, não. Agora, sabendo de tudo isso, Calma, esse negócio de milhões, de milhões, de milhões de pessoas são as pessoas que precisam da ajuda, tá? Na outra dimensão. Ou nessa, obviamente, tem muita gente que precisa de ajuda. Aqui também. E aqui também não tem tanta gente pra ajudar. Na próxima geração, próxima realidade, mesma coisa, né? a pessoa se decide a ajudar ou não. Ela se decide para o lado do bem ou não. Ou eu não tenho nada a ver com isso. Ou eu vou deixar os vampiros comerem, ou seja lá quem for, e ainda levar embora. Não tenho nada a ver com isso. Vai ser que nem a Segunda Guerra Mundial. O Brecht falou, né? Ele fez uma peça. Porque vieram pegar o meu vizinho. Ah, mas o meu vizinho era judeu, eu não sou judeu. Na outra semana eles vieram pegar o outro vizinho, que era católico. Ah, mas eu não sou católico. Na outra semana eles vieram e pegaram você. Esse Brecht aqui, eu tinha separado uma. Vou até colocar no histórico aqui. Ué. Vai. Ctrl H. É assim. Aí. Esse tal de Brecht, cadê? Brecht. Aqui. Esse aqui parece ser o autor que ele tá falando. Agora, devemos saber com maturidade separar a pessoa e o que ela faz, né? Ele tá comentando um texto de teatro, ele não tá comentando que esse cara aqui é nada mais do que isso, ele tá só comentando a obra desse cara, né? Quando ele diz que precisamos ficar de olho aberto, né? Percebeu? Percebemos. Tá, então, acho que foi só isso que eu notei, né? Que era legal trazer sobre esse vídeo. A não ser outra coisa muito importante, que ele fala ou nesse aqui, ou nesse aqui, eu não lembro. Não, na verdade... não lembro. Mas é isso aqui, ó. Ele fala, ou no Saindo da Matrix, ou no Sexto Degrau, que, pô, galera, vocês entendem, né? Cada um tem quase 3 horas, né? É fácil um pouquinho se perder. Ele fala sobre um experimento que fazem com macacos. Me perdoa, meu nariz tá escorrendo muito. O tempo aqui tá meio ruim. Quem tem rinite aí vai entender. Ele fala sobre um experimento que fizeram. Deixa eu ir fechando aqui. Ah, não. Puxa, eu devia ter deixado ali pra colocar no link da... Eu acho depois. Vamos lá. Pra finalizar. Ele vai falar de um experimento que fazem com macaquinhos. Eles colocam o macaquinho na gaiola. Aí parece que eles separam... Eles dissecam, né? Com muito estudo, eles vão dissecar o cérebro do macaquinho e percebem que o cérebro tem 3 setores, né? Um do orgasmo, um da ereção e o outro... Não lembro qual era, mas tem alguma relação assim com essa questão do sexo. Aí ele vai falar que eles deixavam o macaquinho escolher entre 3 botões que ia ativar, né, algum setor desses no cérebro do macaquinho.
E ele sempre escolhia o do orgasmo. Cada 3 minutos ele escolhia. Aí por horas, assim, mais de 12 horas, o macaquinho a cada 3 minutos escolhia, assim, nem dormia, né? Escolhia sempre o orgasmo. Aí fizeram um outro experimento. Ele tinha um impulso de dor. E a cada 3 minutos, se ele apertasse o botão, ele podia pausar a dor por um tempo. Aí depois voltava a dor e ele podia pausar. Ele aguentou, se não me engano, 16 horas. E aí cedeu, desistiu da vida e morreu. Agora que eles já sabiam, os pesquisadores, quanto tempo o macaquinho durava, eles testaram com outro. Aí quando chegou na 16ª hora mais ou menos, o pesquisador, né, ele reverteu. Agora deu pro macaquinho a opção de escolher o orgasmo ou as outras coisas boas que ele poderia. E ele, obviamente, escolheu o orgasmo. E aí que tá. Depois de 16 horas de trauma constante, que foi o suficiente para matar um outro macaquinho, ele acessando o orgasmo continuamente, reverteu todos os sintomas, todos os malefícios das dores e do sofrimento. Eu não tô falando isso aqui à toa, galera. Olha a importância disso. Mas eu não vou repetir também. Aí, isso porque parece que o cérebro do macaco tem um córtex, um neocórtex, que é bem menor do que o nosso, se for comparar. Aí eles quiseram comparar com um bicho que tinha um córtex maior. E aí fizeram com o golfinho. Só que o golfinho, né, pra quem estuda golfinho, segundo o professor, sabe que o golfinho ele não precisa de nenhum botão pra ficar acionando o orgasmo. Eles fazem isso naturalmente, eles não param de... Eles nadam e nadando eles vão fazendo isso entre si. Parece que eles adoram. Tá. Mas por que eu tô falando disso? Aí que tá. Presta atenção. Só de você descobrir que você consegue, né, no cérebro não selecionar, mas reconhecer cada setor responsável por uma região específica de um determinado comportamento fisiológico, ou seja, uma ejaculação, no exemplo aqui, já é legal o suficiente. Aí não só você reconhecer cada setor assim, do cérebro responsável por isso, mas também você conseguir, através de um botão, de um mecanismo eletrônico, obviamente, que acione, né? Pô, melhor ainda, muito. Olha que avanço. Aí, mas olha isso. Perceberam que os golfinhos, quando eles estão nessa hora de eles fazerem o amor deles para ejacular, eles emitem um som específico. Ou seja, uma onda. Aí eles pensaram, calma aí. Quer dizer que o golfinho emite um som, uma onda, e aí quem tá, o outro golfinho do lado, recebendo isso, provavelmente, né, já fica preparado para receber Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Isso o professor fala, tá? Em algum desses 2 vídeos. Sinto muito mesmo que eu não tenha separado e encontrado para vocês escutarem o professor, vocês reescutarem o professor falando disso. Mas confia em mim, ele fala isso em algum desses 2. Aí tá. Vem a maldade, óbvio, né, do ser humano, né? Que ele fala assim, então calma aí, vamos começar a testar com o ser humano. Que tipo de som que faz o ser humano reagir de forma que ele esteja mais receptivo em questão de sexo, de prazer, de reprocriação. E tudo tem sua contraparte. Então, que tipo de som que ele estaria de fato receptivo para outras formas
de vida. Então, vocês imaginam como que nós somos influenciados e manipulados sem nem perceber, conscientemente, óbvio, porque o inconsciente sempre tá a par das informações. Meu, tá escurecendo muito aqui, onde eu tô. Onde tem luz aqui. Ah, tá desconectado da tomada. Enfim, já tá terminando o vídeo. Meu, olha isso, gente. Som acústico. Isso que eu tô emitindo aí pra você agora, ó, bem aqui na sua orelhinha. Caramba, galera, que coisa impressionante. Tem gente que obviamente já sabe disso, né? E não é grandes coisas. Mas, mesmo que você já saiba, é bom relembrar que é impressionante, né? É magnífico, é incrível. E, e aí que tá. Fazem isso com o meu vizinho, fazem isso com o meu outro vizinho, fazem isso o quê? Essa manipulação, essa influência. E eu? Será que não fazem comigo? E agora eu, que tenho, eu estou a par desse conhecimento, não a par, né? Porque isso aqui não é estar a par de conhecimento nenhum. Falar sobre, ouvir falar sobre não é saber, muito menos sentir. Mas assim, já é um bom começo, né? Pra gente começar, pelo menos a, se não usar isso como uma ferramenta de forma consciente, pelo menos tentar achar uma ferramenta que possa nos proteger, né? De influências e manipulações. Porque imagina a sutileza disso, som, imagina. Bom, galera, tô encerrando por aqui, tá? O vídeo sobre o sexto degrau. Olha o nome do próximo. E o professor fala aqui nesse, né? Quanta verdade vocês podem ouvir? É, meu. É. Ah, antes de encerrar. É. Pô, aconteceu que eu entendi. Isso é a minha opinião, tá? Entendi que oração. E eu posso mudar de opinião, tá? Mas hoje eu penso assim, que oração não vale de nada. Porque geralmente a gente acha que para se conectar com Deus a gente tem que orar, né? Mas obviamente você já deve ter ouvido alguém falar assim, quanto mais eu oro, mais coisa ruim acontece. Ou, eu oro e parece que Deus não me ouve. Bom, é porque assim, ó, nós temos que aceitar que nós estamos vivendo, nós somos espíritos tendo uma experiência humana. E não adianta querer fugir, não adianta querer ficar meditando só e achar que isso é a forma de se iluminar. Pô, você tá vivendo uma experiência humana, não é pra ficar se meditando e se conectando com o céu, você tá aqui por alguma razão, tem que viver aqui. Então, não vou ficar dando lição de moral, a questão é que eu acho que tem só duas formas de se conectar com Deus de fato, que é sentindo amor e alegria. Fora isso, é tudo humano, tudo experiência humana. Dor, sofrimento, dúvida, tudo que vem, que seja ruim ou que seja bom, fome. É ruim ter fome, né? Mas não é bom sentir aquela fome e ter algo pra comer? E aí comer e matar a fome? Pô, é muito bom. Se não tivesse fome, você não ia ter esse sentimento gostoso de matar a fome. Então, mas é sério, não tô querendo parecer santinho aqui e falar, galera, o que eu tô querendo dizer aqui? Pra se conectar com Deus é só assim. O resto é conexão com você mesmo. Então, quando você tá orando, na verdade você tá falando com você. E qual é a forma que você ora? Né? É pedindo? É tipo, ai, olha pra mim, olha como eu mereço e não tenho nada. Pô, eu acho que isso não é legal. Bom, então, o que eu quero dizer é que a partir do momento que eu comecei a sentir isso, de fato, que a oração não conecta eu com Deus, na verdade eu me conecto comigo assim, através do pensamento e tal. Eu comecei a falar comigo na minha cabeça de forma diferente. E comecei a perceber também que nem todo pensamento que vem na minha cabeça é meu.
Mas assim, de novo, já tinha isso em mente, só que agora eu tô sentindo isso. Nossa, é muito legal isso, sabe? De você sentir, porque geralmente quando você pensa algo, não é tão forte quando você sente. Enfim, então pode ser muito contraditório o que eu tô pensando agora. Provavelmente você tem alguma dúvida aí em relação a isso, mas que em um vídeo futuro eu posso voltar a falar disso e complemente com informações, igual eu tava comentando sobre o que acontece com o caminho das palestras. Beleza? Então, por agora eu só quero agradecer a sua presença, de fato. Muito obrigado. Até o próximo.